tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dicas da Sal Oficial. Eu sou Salete, sou brasileira, mas há 10 meses moro em Portugal. Eu tô um pouco séria porque hoje eu senti no meu coração, na verdade tem uns dias que eu tenho sentido no meu coração de ter uma conversa com vocês, né? Porque às vezes é muito bom é muito bom gravar vídeos descontraídos, é muito bom gravar vídeo de receita, mas às vezes a gente tem que deixar um pouco a descontração de lado e conversar sério também, né? Então, eu queria perguntar para você que está vendo esse vídeo, se você tem alguma dificuldade. Você tem alguma dificuldade? Então, tenta encontrar aí agora, nesse momento, qual é a sua dificuldade. Pega um papel e caneta e anota aí as suas dificuldades. Porque esses dias eu estava aqui sentada comigo mesma e detectei pelo menos 4 dificuldades que eu tenho, tá? 2 está ligada uma entre a outra. Então, são 2, mas elas estão ligadas, né? Então, eu detectei que as minhas maiores dificuldades são... vou pelas mais importantes, não que as outras não sejam importantes, tá bom? Mas a minha primeira maior dificuldade é orar. Orar, sim. Porque a Bíblia diz, gente, que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais. Então, assim, o mundo espiritual existe. Para quem não acredita, ele existe. Desculpa. Então, assim, o inimigo sempre vai colocar dificuldade para você não ler, não orar. Quando você pensar em orar, vai ter um problema. Quando você pensar em orar, vai ter alguma coisa para você fazer. Quando você pensar em orar, vai ter uma distração. Quando você pensar em orar, o dia já passou, já tá de noite, você já tá cansado, você já quer dormir. É exatamente assim que funciona, tá? Aí a gente acaba orando em pé, lavando louça, você não tira um tempo para orar, um tempo para fazer uma devocional. Não é a mesma coisa. Você come em pé ali na pia? Não come. Você não senta para comer? Você não senta para o seu lazer, para ver TV, para descansar? Então você também precisa tirar um tempo para orar. Você não pode orar andando, orar lavando a louça. Você pode estar ligada com Deus. Agora, você não pode dar um resto para Deus. Você não tira o resto para você, você tira os melhores momentos para você, que é hora para almoçar, momento para almoçar, momento para descansar, momento para ver TV. Então, a gente também tem que tirar momento para orar. É uma verdade, né? Então, a maior dificuldade que eu tenho é orar. Eu detectei esses dias. Eu acredito que Deus, ele sempre mostra as coisas pra gente, né? A segunda dificuldade que eu tenho é ler a Bíblia. Por isso que eu falei que elas estão ligadas. Ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia algumas vezes, sim, mas a Bíblia, ela sempre se renova. Então, a gente tem sempre que estar lendo a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso alimento espiritual. Quando a gente lê a Bíblia, os nossos olhos se abrem, Deus se revela para nós. É exatamente isso que acontece, porque a Bíblia é a boca de Deus. Então, nós precisamos ler a Bíblia. Quando a gente não lê a Bíblia, a gente vai ficando faminto, porque a Bíblia é o nosso alimento espiritual, então a gente vai ficando faminto. Você acaba até, às vezes, vendo que alguém precisa ouvir de Jesus e você não sabe o que dizer. Às vezes você fica meio perdido, às vezes você não lembra nem onde tem um versículo, às vezes você não lembra nem um versículo para falar. Sim, não adianta dizer que você não passou por isso ou não passa por isso não, porque não mente não, porque para Deus ninguém mente, né? Não adianta. Então, assim, já teve tempos na minha vida de eu ficar tão fria, assim, de ficar um tempo sem orar e sem ler a Bíblia, que eu tentava lembrar de um louvor.
É, gente, parece absurdo, né? Mas é isso mesmo. Não, não é que eu lembrava de músicas do mundo, não, que eu sempre fui bem desligada dessas coisas de música. Mas eu não conseguia lembrar de um louvor para eu cantar. Eu sentia uma fome dentro de mim. Sim, foi depois que eu me converti, sim. Eu me converti em julho. Em junho de 1998. Então, olha quanto tempo eu tenho de cristã, né? E quando eu falo de cristã, gente, eu falo de cristã de conversão de verdade, tá? Não tô falando de cristã de cristão da moda de hoje em dia, não. Porque os cristãos de hoje em dia que eu tô vendo aí tá uma vergonha. Cristão bebe, cristão xinga, vai pra igreja e xinga, vai pra igreja e fuma, vai pra igreja e bebe. Pelo amor de Deus, a Bíblia diz que para da nossa boca não sair nenhuma palavra torpe. É a Bíblia que diz. Pelo amor de Deus. Então, eu tô falando de cristã conversão, tá? Tô falando de conversão. Então, eu me converti em junho de 1998. Eu era uma pessoa que xingava, eu era uma pessoa que andava seminua, andava com roupas bem terríveis, mas graças a Deus, glória a Jesus, ele entrou na minha vida e me transformou de dentro pra fora. Não adianta transformar só de fora, não, gente. É de dentro pra fora. Eu fui deixando Jesus entrar e transformar a minha vida. Então, o que acontece? Tô falando dessa conversão, tá bom? Eu não tô falando pra você que tá indo pra igreja e bebe, que você não deve ir pra igreja, não. Não tô falando isso não, tá? Não confunde as palavras. Eu tô falando que você vai pra igreja e você bebe, você vai pra igreja e você fuma, mas você vai com um propósito. Não, eu tenho que largar. Vai pensando, vai pedindo a Deus, Senhor, me liberta. Senhor, me liberta. Senhor, me limpa. Senhor, tira essas coisas da minha vida. Que ele faz, tá bom? Porque ele transformou a minha vida. Eu não bebia, eu não fumava, mas eu também não era santa, não. Eu pecava também, assim como você. Então, a minha segunda dificuldade é ler a Bíblia, tá bom? E a minha terceira dificuldade, tá? É beber água. Sim. Olha, beber água, pra mim, tá acirrado assim, ó, no mesmo nível de ler a Bíblia e de orar. Sim. Ainda mais que eu tenho pressão alta. Então, pra eu lembrar de beber água, gente, tem dia que eu vou dormir à noite e eu vou sentindo uma coisa assim, porque a mesma necessidade que você tem de ler a Bíblia, o seu corpo começa a sentir, você às vezes sente uns pigarro assim, você sente umas coisas assim. Falta de água, gente. Falta de água. Às vezes eu vou dormir à noite e eu deito e eu fico assim, eu quero beber alguma coisa. E às vezes eu passo o dia, gente, e bebo um copo d'água, 2. Mas vocês sabem que não é o suficiente, né? Então, e tem dia que eu deito, gente, que eu vou deitar assim, sentindo uma secura em mim, mas eu não sei que é sede. E lembro que durante aquele dia inteiro eu não bebi nenhum copo d'água. Verdade. Então, assim, então, para eu lembrar de beber água, de repente até uma dica para você lembrar também, eu tenho que fazer o seguinte. Aqui, só no verão que se a pessoa quiser, ela coloca água na geladeira. Mas durante as outras épocas do ano, as outras estações, não coloca. Porque aqui o clima já é fresco mesmo, então a água fica fresca. Então, é galão de 6 litros de água, deixo ali em cima da pia. Para eu lembrar, eu tenho que pegar o copo, encher, beber e deixar o copo já cheio ali do lado da garrafa. Vocês acreditam nisso? Já fiz a técnica da garrafinha. Gente, não adianta não. Porque eu não gosto de água. Mas a gente não faz porque gosta, a gente faz porque tem necessidade, né? Pera aí que eu já volto. Então, aí, essa é a minha terceira dificuldade, que é beber água. A minha quarta dificuldade qual é? Quem acerta aí? Sim, gente. Também é muito necessário. Talvez algumas pessoas vão falar assim, ah, não, mas isso não é necessário. É sim, gente.
A quarta não é pra ficar com o físico, gente, ficar saradona, não é isso não, até porque eu já tenho 47 anos. Não vou ficar saradona e nunca tive essa intenção de ficar saradona. É fazer exercício. Minha quarta dificuldade é fazer exercício. Sim. Então, assim, aí eu tava aqui ainda agora e tava pensando. Gente, fazer exercício é importante pra você não ficar enferrujado. Você fica com dor aqui, com dor ali. Você senta, sente dor. Você levanta, sente dor. Se você dá um pulo, seu corpo dói. Se você abaixa, sente dor na lombar, sente dor na coluna. Gente, é falta de exercício. A gente é igual um carro. Se ele ficar muito tempo parado, ele começa a dar problema. Porque vai ficando enferrujado, vai ficando rígido, entendeu? Então não pode fazer exercício. Qualquer exercício, gente. Qualquer exercício. Exercício em casa. Correr parado. Fazer uma caminhada no bairro durante 30 minutos, 20 minutos. Gente, então é importante fazer exercício, tá bom? Essas são minhas 4 dificuldades. Aí eu tava aqui pensando, né? Essas são as minhas dificuldades. Mas agora, hoje, eu quero perguntar pra você quais são as suas dificuldades. Você consegue deixar aí no comentário e falar pra mim quais são as suas dificuldades? Qual é a sua dificuldade? É perdoar? Será que é? Isso foi Deus que botou no meu coração agora, gente. Foi agora. Será que a sua dificuldade é perdoar? Tem pessoas, gente, que às vezes a pessoa já até morreu e ela não consegue perdoar. Isso é muito triste. Sabe por quê? Porque a pessoa já se foi. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus pra você. Perdoe. Abre a sua boca e fala pra Deus: Senhor, eu quero perdoar aquela pessoa. Fala o nome da pessoa pra Deus. Ele sabe? Sabe. Mas fala pra ele: Senhor, eu quero perdoar o fulano. Que Deus vai te ensinar. Você vai ver como você vai perdoar. Porque para você perdoar o fulano, a fulana, você precisa falar para o mundo espiritual: eu te perdoo, fulana. O perdão, ele sai de dentro para fora. Será que a sua dificuldade é perdoar? Então, gente, será que a sua dificuldade é uma das minhas dificuldades? Aí eu tava aqui ainda agora e fiquei pensando. Eu durante muitos anos, gente, que eu tive uma infância muito difícil. Então, durante muitos anos, até mesmo depois que eu me converti, sim. Mas já tem uns anos já, né? Eu via que eu carregava mágoa da minha mãe. Sim, por algumas coisas, né, que eu passei com ela. Porque eu pensava assim, mãe é pra proteger, né? Então, Deus me mostrou que eu precisava perdoar. E eu perdoei. Hoje eu só tenho amor. Assim, não que eu não amasse a minha mãe, eu amava. Mas aí eu pensava assim, poxa, por que ela fez eu passar por isso? Poxa, por que ela fez eu passar por aquilo? Ela é minha mãe. Eu perdoei, gente. Por Jesus. E por mim mesmo. Porque quando a gente perdoa, gente, o maior beneficiado é você. Entendeu? Agora, talvez a sua dificuldade seja ser grato. Ser grato, né, gente? Porque eu acho que a pior coisa que existe é a pessoa que é ingrata. É a pessoa que não vê as coisas que Deus faz por ela. É a pessoa que não enxerga Deus nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas, sabe? Eu fui muito ajudada, eu e minha família, nós fomos muito ajudados por uma determinada igreja que nós fizemos parte durante anos. E eu sou muito grata a Deus por ter colocado esses irmãos na nossa vida, sabe? Porque
eles fizeram tantas coisas por nós, tantas coisas pela gente, que assim, família não faz, parente não faz. Então eles fizeram coisas grandes, eles fizeram coisas, gente, sem saber, realizaram sonhos meus, sim, realizaram sonhos meus, sim. Eu morava numa comunidade muito perigosa no Brasil. E quando eu conheci o meu marido, eu sempre falei para Deus que eu não queria criar meus filhos nessa comunidade. Porque eu tinha medo que eles crescessem lá, que poderia acontecer, não sei. E esses irmãos nos ofereceram uma casa emprestada. Sim, emprestada. E nós tivemos a oportunidade de sair dessa comunidade para morar nesse lugar. Uma casa que, por sinal, muito boa, um quintal grande. Meus filhos pequenos. Meu filho Davi, que vai fazer agora, segunda-feira que vem, 19 anos. Ele tinha... Acho que ele tinha 1 ano por aí, gente. 1 ano ou até menos. Acho que ele tinha menos que 1 ano. Então, assim... E os meus filhos eram pequenos ainda também. A Natália e o Diego, eles eram pequenos. Crianças, eles eram crianças. Um deveria ter 8 e o outro 7. Ou um 9 e o outro 8. Uma coisa assim. Então, assim... Eu sou muito grata a eles por isso. Não só por isso, mas também eles agilizaram tudo para fazer o meu casamento. Porque Deus sabe que o maior sonho que eu sempre tive foi casar na igreja. Na igreja. E nós casamos lá na igreja onde a gente pertencia, que é um sítio, né? Nós casamos lá, tenho fotos. Então, assim... Eu sou muito grata a eles, sabe? Eles ajudaram muito a gente, ajudaram muito, muitas vezes com cestas básicas. Sim, gente, nós já passamos muitas dificuldades. Aí depois foi preciso a gente sair dessa casa. Eles pagaram um aluguel pra gente durante um tempo. Sim, eles fizeram isso. Então, gente, eu sou muito grata a eles e sempre vou ser gratas a eles. Sempre vou ser grata a eles. Sabe? Eles ajudaram muito a gente, muito mesmo. Então, eu glorifico a Deus pela vida deles. Então, assim, não seja ingrato pelo que as pessoas fazem por você, quando as pessoas se lembram de você. Entendeu? Porque é Deus. Sim, gente, é Deus. Às vezes a pessoa fala assim, porque quando Deus manda, tem que obedecer. Tem até uma frase aí que dizem aí, né? Sim, gente, as pessoas obedecem, mas Deus usa a pessoa, então você tem que ser grata à pessoa. Você tem que ser grato à pessoa, você não pode ser ingrato. Quando você é ingrato com a pessoa, você está sendo ingrato com Deus, então seja grato. Tenha um coração grato, então se você não tem, pede a Deus, Senhor, me dá um coração grato. Senhor, me ensina a ser grata. Isso é gratidão, gente. Então a gente sempre tem que agradecer o que Deus faz por nós. Mas eu não sei qual é a sua dificuldade, né? Se a sua dificuldade também é não conseguir ajudar as pessoas, mas eu não tenho condição. Ninguém é tão pobre, gente, que não tenha condição de ajudar. Seja com um pão, seja com 1 quilo de arroz, ninguém é tão pobre que não possa. Sabe por quê, gente? A Bíblia diz assim, olha, dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Glória a Jesus, né, gente? Porque quando você dá, gente, você recebe. As pessoas não sabem disso, né? Isso é um segredo. Isso é um segredo. Mas dá de coração, gente. Dá de coração.
Você recebe, gente, você é abençoada. Olha, eu nunca fui de comprar muita roupa. Nunca fui. Nem quando meus filhos eram crianças, porque eu não tinha condição, né? Nem pra mim, que eu sempre fui pobre. Sempre fui pobre, gente. Nunca fui de comprar muita roupa. Roupas, calçado. Gente, mas eu ganhava roupa. Vocês não têm ideia. Sabe por que eu ganhava, gente? Porque o que não me servia, quando não servia em mim e meus filhos, eu pegava e doava. E as roupas dos meus filhos também, quando não dava neles, ficava pequena. Minha roupa também, quando não servia em mim, eu dava. Do meu marido, eu dava. Sempre para quem precisava. Roupa, calçado. Já dividi comida algumas vezes. Gente. Eu já dividi, gente. Teve uma vez de eu ter 1 quilo de feijão. Eu dividi. Não tô falando aqui não, gente, porque a gente não precisa falar o que a gente faz, não. Tô falando não, eu só tô dando um exemplo aqui pra vocês, entendeu? Não tô aqui pra falar o que eu faço, o que eu não faço, não, porque a glória não deve vir pra mim, a glória tem que ser sempre pra Jesus, sempre. Sempre pra Jesus. Se você fizer alguma coisa pelas pessoas esperando a glória, tá perdendo seu tempo. Então, assim, talvez a sua dificuldade seja abençoar as pessoas, né? Tem um irmão no Brasil, lembrei desse irmão agora, né? Tem um irmão no Brasil que é amigo do meu marido. Não sei se ele vai estar vendo esse vídeo. É o Carlinho. Mas ele é uma pessoa que ele tem um coração. Gente, ele tem um coração assim imenso. Imenso. Eu sempre admirei muito ele, porque ele tinha dificuldades, passava dificuldades, mas quando aparecia algum trabalho de algum irmão, ele não queria cobrar, ele não cobrava. Eu não tô falando para as pessoas fazerem isso, não tô falando isso. Ele não cobrava, porque ele falava, eu vou abençoar, porque ele precisa. Mas ele não via que ele também precisava, mas ele abençoava, gente. Ele abençoava. Se ele fazia certo ou se ele fazia errado, não cabe a mim, eu não tenho nada a ver com isso. Mas Deus botava no coração dele para ele abençoar, gente. E agora? Então ele fazia instalações elétricas, ele fazia trabalhos para as pessoas, abençoava as pessoas. Gente, ele fez muito mais trabalhos abençoando a pessoa, dando o trabalho, gente, sem a pessoa precisar pagar, dando a mão de obra, do que recebeu pelo trabalho. Então ele sempre teve a minha admiração por isso. Mas lembrando que a glória é para Jesus, tá? Então, assim, eu glorifico a Deus pela vida do Carlinho. Mas eu não sei qual é a sua dificuldade. Não sei. Agora, uma coisa eu também preciso falar, né, gente? As pessoas têm que entender o seguinte, às vezes, a gente começa a nossa vida sempre difícil. O começo nunca é fácil. Começa difícil. Mas a gente não pode ficar parado no lugar, gente, estacionado. Não pode. Eu vou encerrar esse vídeo aqui agora, porque ele já tá ficando longo, mas eu vou em seguida gravar um outro vídeo para vocês contando um pouco da minha história com o meu marido, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Lista aí, pega um papel, então ora, pede para Deus, pergunta, Senhor, quais são as minhas dificuldades? Quais são as minhas dificuldades, Senhor? Me mostra, Senhor. E me ajuda nas minhas dificuldades, gente. Porque não adianta, gente, você passar a vida toda achando que você está servindo a Deus, se você não procurar se aperfeiçoar, não procurar ser perfeito. Quando a gente resolve seguir Jesus, gente, a gente vai buscando cada dia mais ser parecido mais com Jesus. Então não adianta você querer estar na igreja porque você vai pro culto que você gosta, porque você vai cantar louvor que você gosta, porque você vai, de repente, pular no mistério. Não adianta. Não adianta. Vai perder o tempo.
Porque lembra que Jesus falou? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, se você está servindo a Deus, mas não quer morrer para você mesmo, quer fazer as suas vontades, não quer ser transformado, não quer deixar Jesus entrar e fazer morada na sua vida, está perdendo tempo. Infelizmente, você está perdendo tempo. Tá bom, gente? Eu queria deixar essa mensagem hoje para você e dizer: toma uma posição diante de Deus e seja realmente um cristão de verdade. Tá bom? De verdade. Fala para ele: Jesus, entra e transforma. Entra, Senhor, e transforma. Entra, Senhor, e traz cura. Gente, nada para Deus é impossível. Nada para Deus é impossível. Eu declaro que hoje você vai fazer essa oração e você vai ouvir Deus falar com você, tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem na paz de Jesus. Tchau, tchau.